Abre as vossas Bíblias, livro de Mateus. Livro de Mateus, capítulo número 12, e o versículo 38. Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 38. O sinal de Jonas. Meu Deus, como é bom a gente ouvir os ensinamentos de Jesus, né? Porque a pregação de Jesus era um ensinamento. Ensinando o povo para que eles, né, entendessem a palavra. Para permanecer na palavra. Porque a palavra é que liberta o homem, né? Que diz assim: então alguns dos escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de ti a tua parte algum sinal. E ele, porém, respondeu: uma geração má, adúltera, pede um sinal, mas nenhum sinal lhe serás dado, meu Deus, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem, estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está, que é maior do que Jonas. E a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está, quem é maior do que Salomão. Pode assentar, irmãos. Os escribas, os fariseus eram pé no sapato, né? Era Jesus ali. Uma geração má, adúltera, como diz Jesus, né? Pedindo sinal de Jesus. E Jesus, conhecendo os teus corações, sabia qual era o sinal que eles precisavam, que era o arrependimento. Eu não vou dar sinal para vocês nenhum, não. O único sinal que vou dar para vocês é a pregação de Jonas. O que Jesus queria dizer? Arrependimento, o que vocês não fazem. Os ninivitas se levantarão no juízo e condenarão, porque creram na pregação de Jonas. Se arrependeram. A rainha de Sabá, que veio do sul, de longe, para ouvir a sabedoria de Salomão. E ela também se levantará no juízo e condenarás. A sabedoria de Salomão, que Jesus está falando, era de Deus. Era a própria sabedoria de Deus. Por isso que Deus fala sobre essa mulher, a rainha de Sabá, uma mulher de autoridade, rainha. Mas ela ouvia falar da grandeza, da sabedoria de Salomão, e ela veio ver, veio contemplar, né? E os escribas e fariseus, Jesus pregando, mostrando sinais e prodígios, curando cego, mudo, surdo, ouvia falar, o coxo andava, né? E o coração deles não tinha um arrependimento, eles queriam um sinal do Senhor para a vida deles. E Jesus disse: o único sinal que eu vou dar para vocês é a pregação de Jonas. Arrependimento. Por que Jesus falava em arrependimento? Porque se esses homens se arrependessem, eles também teriam salvação. Mas um povo tão pecador de que os ninivitas, irmãos,
e se arrependeram. A pregação de Jonas não foi aquela pregação não, grande não. Só era essa que ele falava: se arrependei-vos, porque essa cidade Deus vai fulminar. Se vós não se arrepender, Deus vai fulminar. Aleluia. Não tinha muita pregação, não. Era arrependimento para o povo se arrepender. Porque Jonas já conhecia o povo, já conhecia os costumes. Já sabia que era um povo mau. Mas um povo mau veio a se arrepender por uma pregação. Aleluia. Chamou o coração de Deus. Aleluia. Olhou para aquele povo. E aquele povo, pela palavra, vai ser salvo. E eles vão se levantar no juízo. Está aqui na Bíblia. O que é juízo, irmão? Os mortos se levantarão, né? Vai se levantar essa nação para julgar. Um povo que estava ali em Israel, que se preocupava só com a lei, que se preocupava com os costumes, que o sábado não poderia ninguém trabalhar, no sábado tinha que estar todo o povo sem fazer nada, até o pôr do sol, aleluia. Se um animal caísse lá, o animal ia morrer. Se uma pessoa caísse, aquela pessoa, ele passava de largo, aquela pessoa ia morrer. O coração pregado na lei. Mas Jesus veio, aleluia, para mostrar para ele que até no sábado, Jesus Cristo cura e liberta. Até no sábado, Jesus salva. Até no sábado, Jesus faz o cego enxergar. Até no sábado, Jesus faz o coxo andar, mudo, surdo, ouvir falar. Porque o sábado pertence ao Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. E nós vimos aqui, no capítulo 13 aqui, ainda em Mateus, tem muitas pessoas assim, viu, meus irmãos? A palavra do semeador. Jesus aqui está pregando em palavra. Que até mais na frente o seu discípulo vai interrogar Jesus. Por que Jesus está pregando em palavra? Por que Jesus está ensinando? Porque a palavra era um mistério de Deus. E muitos não compreendiam ainda. Jesus falou, eu estou pregando aqui em palavra, porque tem muitos que não compreendem. Muitos não vão entender, por isso que eu estou pregando em palavra. Aqui no capítulo 13, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. E uma grande multidão se reunia perto dele, de modo que entrou no barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé, na praia. De muitas coisas lhe falou, por palavra, e dizia, eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves comeram, e outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, e visto não se profunda a terra, saindo, porém, o sol queimou, porque não tinha raiz. Secou, e a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E a outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, 100 e a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Presta atenção. Olha que ensinamento que Jesus está ensinando o povo sobre o semeador, né? Que semeia a semente sobre a terra. Aqui Jesus está explicando, é a sua igreja, é o povo. Tem pessoas que ele vem na igreja
Aí tá ali, entendeu? Vem, mas não fica. Porque não tem raiz. Não tem raiz. É o que Jesus está explicando aqui, né? Aí vem outros, fica mais um tempo. Aí recebe as bênçãos do Senhor e depois vai embora. Não vem mais buscar, nem agradecer, está na Bíblia. Que os 10 leprosos foi curado, mas um só veio agradecer, né? Aí tem outros que vêm, fica um bom tempo, mas vem a luta, vem a prova, né? Também não fica. Aí vem outro, todo maltratado, machucado, se humilha diante do Senhor e fala: eu preciso do Senhor Jesus mudar a minha vida. Se humilha diante de Deus, aleluia, e Deus olha lá de cima e vê que aquele dali se humilhou. Aí, o que é que vai acontecer com aquela pessoa? Aquela pessoa vai ser edificado a sua vida numa terra boa. Vem a chuva, molha a terra, mas a raiz está profundo. E quando molhar a terra, a raiz vai brotar, vai crescer e vai dar bons frutos. E como diz a palavra do Senhor, os frutos é conhecido pela árvore. Se a árvore é boa, os frutos também são bons. Aí a árvore vai crescer e vai aparecer os frutos, porque foi edificado numa terra boa. Não foi edificado como aquela primeira, né, que caiu sobre as pedras, né? As pedras, e ali os animais veio e comeram a semente, porque estava exposta. E ali a semente, os animais, as aves do céu podem comer a semente. Então a semente ali não cresceu, não deu fruto. É isso que Jesus está falando. Aí veio outra semente e caiu sobre os espinhos. E os espinhos sufocaram. E quando os espinhos sufocam, a semente ela não cresce. Porque os espinhos começam a ferir e sufocar a semente. Ela não cresce. Aí vem outra e cai em cima da terra. É claro que caindo em cima da terra, ela não vai crescer. Mas a outra que caiu numa terra boa, ela se aprofundou e ali cresceu. E ela começou a dar bons frutos. E Jesus também estava ensinando sobre os frutos, porque se uma árvore dá frutos, aqueles frutos vão ser frutos bons, e aqueles frutos vão nascer, vão crescer, e também vai dar mais frutos, porque é bom frutos, a semente é boa. Assim é o homem que tem o seu coração bom, que tem o seu coração aberto para Deus. Chega na igreja, mas o coração dele chega maltratado, machucado, mas o coração dele é bom. Só está maltratado do mundo, mas ele vem na igreja, se humilha diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero mudança de vida. Quando o homem abre a boca que quer mudança de vida e ele quer, Deus vai ajudar. Porque você abriu a tua boca e pediu ajuda a Deus. E de você houve uma mudança espiritual. De você houve uma mudança. Porque você pediu a Deus para que Deus mudasse a sua vida. E Deus muda. Porque você também deu um passo para Deus. A igreja está aí aberta. Qualquer pessoa pode entrar aqui na igreja, receber as bênçãos,
do Senhor e não voltar mais. Mas não quer dizer que vai haver salvação. Mas aquele que permaneceu numa boa terra, que aguenta a luta, que aguenta a provação, que aguenta a tempestade, aleluia, os frutos nascem, crescem, fica as folhas, o vento bate, o sol vem, tira todas as folhas, tira toda a impureza, mas a raiz está ali, tem raiz, aí chega um tempo, bate a chuva, e aquela árvore é obrigada a dar fruto, ela é obrigada a dar fruto, e aí começa a nascer os frutos, e você olha assim, e diz, realmente, tem fruto nessa árvore. O próprio Jesus, ele faz uma demonstração, que ele queria comer um fruto ali daquela árvore. Ele queria comer. Mas ele olhou naquela árvore, não tinha um fruto. Jesus amaldiçoou. E imediatamente aquela árvore murchou, irmão, secou. E os discípulos ficaram maravilhados. Irmão, quando a árvore é boa, não tem tempo para dar fruto. Você está entendendo? Quando a árvore é boa, não tem tempo para dar fruto. Ela vai dar no tempo da seca, no tempo da chuva. Aleluia! Jesus está falando em árvore, em frutos, falando do ser humano. Falando de nós. Dos seguidores e aquele que permaneceram com Jesus. Né? Quando Jesus escolheu, no começo ele escolheu 10, né? No começo. O que a palavra vai dizer? Que Jesus deu poder para eles e autoridade. Por quê, irmãos? O homem não pode sair desarmado para uma guerra, para uma batalha. Porque Jesus já sabia o mundo espiritual, o que os seus discípulos iam enfrentar. Porque o próprio Jesus, ele disse que, na palavra dele, ele ensinando o povo, para você se revestir do poder de Deus, né? E ficar blindado contra as hostas inflamáveis, contra os principados, contra o poder, aleluia, espiritual que opera na terra. Você tem que estar blindado pelo Espírito Santo, porque ele vai vir com tudo. E Jesus trouxe uma palavra para o povo e falou assim, olha, o espírito maligno, ele é astuto, ele entra no corpo e depois ele sai, ele vai procurar outro corpo para entrar, e depois ele não encontra, e ele mesmo diz, voltarei para meu corpo, aonde eu estava. E com ele vem 7 demônios piores, que vai entrar na vida daquele homem. É por isso que tem muitos que não se afirmam na igreja. É por isso que tem muitos que não se afirmam no casamento. É por tem muitos que não se afirmam, porque não está, aleluia, habilitado na palavra do Senhor. A palavra você tem que estar habilitado, porque a palavra é que liberta, a palavra é Deus, a palavra é Jesus. Por que tem muitos cantores desviados, irmãos? Porque pensa que só para a igreja levar multidões, cantar, tá? E aí aquela pessoa vai ali na emoção do louvor. Mas você já prestou atenção? Que na hora da palavra, bem poucos prestam atenção na palavra. Porque a palavra é que liberta. Quantos estavam ali prestando atenção na palavra que Jesus pregava? Mas quando Jesus começou a pregar a verdade para eles, eles começaram a sair. Porque o teu coração não estava aberto para ouvir a palavra do Senhor. O coração deles estava fechado. E os ouvidos tapados. Então a palavra vinha, não encontrava espaço no coração do homem. Aleluia! O ouvido tapado, a palavra não vai fazer efeito. Mas quando você abre os ouvidos e abre o teu coração para ouvir a palavra ela vai penetrar no teu coração e vai fazer um manancial
aleluia, de águas pura e cristalina no seu ventre, que vai entrar pela tua boca, aleluia, e depois da boca começa a entrar no coração, porque o coração é a entrada de todas as coisas. O que é bom, você vai deixar no teu coração. O que é ruim, você vai jogar por terra. Porque o meu coração pertence ao Senhor. Por isso que o salmista pediu a Deus para que Deus transformasse o coração dele. Um coração puro diante do Senhor, para que ele não pecasse contra Deus. Porque ele sabia que muitos homens que estavam na terra, o teu coração era mau. A mente era mau. Porque primeiramente a seta vem na mente do homem. E se o coração não estiver pronto, aí vai para o coração, aí só misericórdia de Deus. Porque aí ele esquece todos os mandamentos do Senhor que o Senhor ensinou. Todos os mandamentos que o Senhor ensinou. Olha o jovem rico, irmão. O jovem rico, ele conhecia todos os mandamentos e a lei do Senhor. E Jesus olhando para ele, né, já sabia o coração dele. Porque Jesus conhece os pensamentos e o coração do homem. Jesus já sabia, antes dele chegar até Jesus, já sabia que ele ia até os pés de Jesus. Para como servir a Deus, para seguir a Jesus. Mas como que ele vai seguir a Deus? Se o coração dele está na grandeza, na glória da terra, está nos bens dele. E Jesus fez um teste com ele. Fez um teste. Você conhece os mandamentos? Não roubarás, não adulterarás, né? Não matarás, não fazer falso testemunho contra o teu próximo, né? Não desejar a mulher do próximo. Aí Jesus fez todos os 10 mandamentos para ele. Ele falou para Jesus que conhecia. Isso aí eu conheço desde a minha mocidade, Senhor. Aí Jesus, só se falta uma coisa, jovem. Jesus sabia que ele era muito rico. Que o coração dele estava na riqueza. E Jesus fez uma prova com ele. Se ele se humilhasse diante do Senhor, não precisava ele vender tudo, as coisas dele. É uma prova que Jesus falou. Vende tudo e dá para os pobres. Será se a gente encontramos fé aqui hoje na terra? Se Jesus aparecesse, vende tudo e divida para os pobres. Será se encontra esta fé na terra? Não vai encontrar. Porque um que Jesus interrogou, ele virou as costas para Jesus, ficou triste e perdeu a salvação. E Jesus disse, está vendo aí? Está vendo aí, ó Israel? É mais fácil, né? Um camelo entrar no fundo de uma agulha de que um rico entrar no reino do céu. Irmão, ser rico não é pecado. Rico é grandeza de Deus também, é prosperidade de Deus. Mas você não pode deixar a riqueza que Deus deu para você no teu coração. Porque não devemos juntar tesouro aqui na terra. O nosso tesouro está no céu. Você já leu a Bíblia sobre Davi, irmão? Davi era um homem próspero e rico. Pecou, iniquidade, né? Fez tudo aquilo que o homem na terra pode fazer. Mas o Davi era o segundo coração de Deus. Ele se arrependia na mesma da hora. E a riqueza de Davi não estava no coração dele. Davi olhava para aquela riqueza que Deus deu para ele. Para ele ali, irmãos, só era matéria. Davi se preocupava com a salvação dele. É tanto que tem uma passagem na Bíblia que Davi foi o primeiro homem a dar toda a riqueza para o Senhor. Tudo que Deus deu para ele. Da guerra, as prosperidades que ele tinha era muito, Davi era milionário, era rico. Mas ele deixou tudo no tesouro do Senhor. Deu tudo para o Senhor. Porque ele sabia, pastor,
que a maior riqueza dele estava com o Senhor. Ele olhava para o céu e via o Senhor lá olhando para ele. E ele não deixou a riqueza ir para o coração dele. Ele deu tudo. Ele foi o primeiro a dar toda a riqueza dele para a construção do templo do Senhor. Todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Ainda falou ainda para o povo: eu sou o primeiro a dar, e eu preciso que vocês também dêem para a construção do templo do Senhor. Ele pensava que ele ia construir o templo. Entendeu? Já estava no coração dele, mas não estava no coração de Deus. Porque Davi derramou muito sangue. E Deus falou: uma igreja não se constrói com sangue. O único sangue é o sangue do Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Mas o teu filho Salomão construirá o templo. Deus usou o profeta Natã para falar com ele. Você vê que tinha o profeta Samuel, que não saía da casa de Davi, né? Mas na velhice, quem veio falar com Davi foi o profeta Natã, que falou com Davi do pecado dele, falou de Salomão, falou quem ia subir no trono, quem ia substituir ele. Porque Deus, ele deixa tudo certinho antes da morte do homem. É por isso que temos que se preparar também para a morte. Não podemos ficar relaxados. Porque nós estamos aqui. Se o Senhor levar nós, se o Senhor te levar, você está preparado para subir com o Senhor e para a glória? Só quem sabe do teu coração é Deus. Por isso que o Senhor Jesus, ele pregava muito em palavra, porque muitos não entendiam. E muitos estavam ali ouvindo a palavra, mas quando Jesus pegava firme, eles saíam. E o discípulo tomou uma de Jesus, por quê? Porque ficou preocupado que o povo saiu. E Jesus falou para ele: vocês querem também ir com eles? Senhor, para onde nós iremos se é o Senhor que tem palavra de vida eterna? Será se eu vou seguir esse povo que não quis ouvir a palavra do Senhor? Para onde eu vou se é o Senhor que tem palavra de vida eterna? Esteja brindado, irmão, com o Espírito de Deus, porque não sabemos nem o dia e nem a hora que o Filho do Homem virá na glória e arrebatará a tua igreja. E aquele que tiver preparado sobe. Aquele que não tiver vai ficar para a tribulação. Porque na hora que as trombetas tocar, a Bíblia chega a relatar, irmão, no arrebatamento da igreja. É tão rápido, é como piscar de olho. Você vai no espelho e pisca o seu olho assim, é o arrebatamento do Senhor, é muito rápido. Só que a Bíblia chega a relatar que é um desejo tão grande no coração do que vai ser arrebatado, que é muito forte. Ele quer subir logo, você está entendendo? É muito forte o arrebatamento da igreja. E só vai subir quem estiver preparado. E quem não estiver preparado, vai ficar. São Mateus capítulo 25, que fala sobre as 10 virgens, né? Isso é um exemplo para a igreja. Todas as 10 eram crentes, irmão. Vivia no templo do Senhor. Louvava, cantava, pregava, né? As 5 virgens, ela se preocupava com as lâmpadas dela todos os dias. Quando ela via que ia acabar o azeite, ela ia lá e completava o azeite, né? Para não faltar. E justamente o azeite dela estava completo quando o Filho do Homem veio. E ela estava preparada, porque as lâmpadas dela estavam acesas. Tinha azeite, estava completo. Mas as 5 loucas não tinham azeite sobre as suas lâmpadas. E começou a pedir das outras azeite para completar suas lâmpadas. Ela não poderia dar. E ela mandou comprar, elas, vai e compra. Mas quando elas foram comprar, irmão, a porta da graça já tinha fechado. As 5 que estavam preparadas
entraram para as bodas. E as 5 loucas foram comprar azeite, correndo para um lado e outro. E quando chegaram, o noivo já não estava mais. O noivo já tinha levado as que estavam preparadas. E elas ficaram para a grande tribulação. Por isso que temos que se preparar. Amém?